Olá, eu sou o Júlio Viso, teólogo, catequista de adulto e ministro da Comunhão da Paróquia Espírito Santo, e este é o Conversando sobre a Fé. E hoje nós vamos falar de dízimo. Já peço que você curta, compartilhe e comente neste vídeo. A palavra dízimo quer dizer a 10ª parte de alguma coisa ou 10%. Na Bíblia, o dízimo é a 10ª parte dos bens que cada família produzia e que era ofertada a Deus em sinal de gratidão. Cada família entregava aos sacerdotes 10% dos produtos da terra para a manutenção do templo e dos serviços religiosos prestados. Há questões básicas que pressupõem o dízimo. Dentre elas, a gente pode citar a fé, a gratidão, a generosidade, o senso de corresponsabilidade, da consciência da dimensão econômica da evangelização. Por isso, a CNBB assim define o dízimo. O dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio da qual cada comunidade assume corresponsavelmente a sua sustentação e a sustentação da Igreja. Ele pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. Documento 106 da CNBB. O dízimo para a Igreja é um gesto de gratidão a Deus por tantos benefícios recebidos. A devolução do dízimo nasce de um coração sensível, sendo um ato de amor a Deus e aos irmãos. É uma resposta de fé e de corresponsabilidade pela evangelização, pois esta mesma evangelização também tem uma dimensão econômica. Muitos se questionam sobre a quantia do dízimo, dos 10%. Quanto a isso, é importante se perguntar sobre a medida da própria gratidão. E a resposta é muito clara: a gratidão não tem medida. Cada um é chamado, antes de tudo, a avaliar-se. Deus não gosta de nada forçado e nem de medidas mesquinhas. Biblicamente, eram 10% que os fiéis judeus davam para a manutenção das despesas do templo e também a manutenção dos sacerdotes. Mas o dízimo não é só uma questão de porcentagem, é uma questão de generosidade. A palavra de Deus nos diz: dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama quem dá com alegria. Não se trata de uma questão matemática, mas uma questão moral, espiritual. É desse modo que Paulo reflete com a comunidade de Corinto. O importante é que o dizimista se sinta livre e corresponsável, dando fielmente a sua contribuição mensal. Todas as pessoas que participam da vida da Igreja e têm uma fonte de renda são convidadas a serem dizimistas. Ninguém nessa condição está dispensado de manifestar toda a sua gratidão por Deus para a promoção da fé. A obrigação do dízimo vem da generosidade do próprio coração. Se o fiel católico se sente parte integrante da Igreja, então não está dispensado de contribuir para que ela seja sempre viva, forte, atuante e tenha todos os meios necessários para que a palavra de Deus chegue aos mais afastados. O dízimo deve ser entregue mensalmente, porque as despesas ordinárias, as despesas comuns da manutenção da Igreja são pagas todos os meses, não é verdade? O recurso do dízimo é aplicado nas seguintes despesas, por exemplo, no pagamento de funcionários, nos encargos sociais, nas assinaturas de subsídios, na energia elétrica, na água, telefone, internet, material de limpeza, manutenção das estruturas físicas e técnicas como esta que estamos usando, despesas pastorais, eventos, formações, manutenção dos sacerdotes, material litúrgico, toalhas, velas, flores, papel, vinho, hóstia, transportes, partilha com a diocese, com a arquidiocese, ações missionárias, caridade, entre muitas outras.
visto que todos os meses a igreja precisa pagar essas contas, então todo mês cada fiel é chamado a colaborar para que tudo seja pago. A igreja é nossa. A partir dessas diversas despesas, a gente pode perceber que o dízimo tem muitas dimensões. A dimensão administrativa, a dimensão religiosa, eclesial, ética, missionária, caritativa. Lamentavelmente, muitas paróquias, por causa da frágil corresponsabilidade dos fiéis, têm muita dificuldade para avançar na evangelização, por falta de recursos mesmo, e isto é muito grave. O dízimo devolvido com amor nos faz mais generosos, e isso agrada a Deus. O dízimo nos faz ainda mais desapegados dos bens terrenos, nos faz menos egoístas, e isso é um grande sinal de amor. Nesse sentido, o dízimo, quando manifestada da bondade do coração do fiel, contribui diretamente para a nossa própria salvação. Lembremos-nos do que Jesus Cristo declarou: quem der ainda que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto que você não perderá sua recompensa. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 42. O dizimista, portanto, é um fiel que assume um compromisso de vida cristã baseado na generosidade. Na Bíblia Sagrada, encontramos referências sobre a relação entre dízimo e bênçãos. Deus usa muitas formas para derramar sobre nós as suas bênçãos, e a seu tempo vai recompensar todos aqueles que fizeram o bem e foram generosos neste mundo. Por meio do profeta Malaquias, Deus diz: tragam o dízimo, façam essa experiência comigo. Vocês vão ver se não abro as portas do céu, se não derramo sobre vocês as minhas bênçãos de fartura. Com o dízimo, nosso dízimo, a igreja se fortalece e as possibilidades de fazer o bem e divulgar a palavra de Deus aumentam e aumentam muito. Por isso, a sua participação é muito importante. Manifeste que você é uma pedra viva da igreja e por ela se sente corresponsável. Certo é que a igreja é obra de Deus e o nosso Senhor vai retribuir a todos aqueles que forem generosos para com ela. A palavra de Deus ainda nos diz: eis que vem em breve e comigo trago o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Este foi o Conversando sobre a Fé. E se você gostou deste conteúdo, já peço que você curta, comente e compartilhe este vídeo. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.